né, com a minha vivência. Então vamos lá, breve comentário sobre Luciano Huck, seus possíveis adversários. Luciano Huck, o governador de São Paulo, Dória, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. O Bolsonaro, para mim, é um boçal irresponsável e criminoso. Eita. E ladrão. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar o que eu estou dizendo. Que é o que eu estou dizendo, eu ser o cara mais experiente. Eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, meu deputado federal. E lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasma. Uma delas era a filha desse Queiroz, que é um bandido que tem 10 mortes nas costas. Esse Queiroz aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho todos os documentos, vivia no Rio de Janeiro e assinava os recibos e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Se você agora estiver duvidando disso, entre na internet e compare os gastos, está tudo no portal da transparência. Os gastos do deputado Ciro Gomes, do meu gabinete, com os gastos do gabinete do Bolsonaro. Então você vê, eu gastava 400, 500, 600 reais de gasolina por mês. Por quê? Porque você lá em Brasília vai do hotel para a Câmara, da Câmara para o hotel, R$1.000, R$800 por mês. Bolsonaro chegou a gastar R$42.000 no fim de semana. Tudo falso. Ele pegava recibo falso e botava o dinheiro no bolso. Isso estou cansado de saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso para os filhos, agora estão denunciados. Então o Bolsonaro é uma tragédia. E agora está pirando e navegando na maionese. É um bandido perigoso, cuja máscara está caindo. Com a derrota do Trump, a denúncia do filho dele, né? E as coisas todas, o Bolsonaro ontem insultou os americanos para uma guerra, fez uma briga na vacina, chamou o povo brasileiro de maricas, que é como os cabas do sul lá chama boiola, essas coisas são essas palavras ofensivas e politicamente incorretas, e um presidente da República chamou a nação brasileira. O Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. Como se 163 mil pessoas que morreram tivessem sido covardes e não trabalhadores e trabalhadoras de carne e osso, irmãos nossos, filhos nossos, maridos nossos, mulheres nossas, avós nossos, que morreram pela condição estúpida e assassina do seu Jair Messias Bolsonaro. Isso é o que eu quero dizer e estou dizendo, Jair Bolsonaro, me processa. Se você tiver vergonha na cara, não pode deixar um cara como eu dizer coisas tão duras, tão graves e tão sérias e não me chamar para responder na justiça. E ele nunca fez nem vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho os documentos todos e tem mais medo de mim do que o Satanás tem da cruz. João Dória. O João Dória é do ramo, digamos assim. O João Dória, o negócio de ser experiente, Isaías. O João Dória, a minha primeira pinimba com o João Dória, eu era prefeito de Fortaleza. E o João Dória era presidente da Embratur do governo do Sarney. Então, um mentirosão que se apresenta como gestor, como nova política e tal. O caba era presidente da Embratur do governo Sarney e foi corrido de lá por corrupção. O Tribunal de Contas abriu. E a primeira raiva foi porque o João Dória, elitista como ele fez uma declaração inacreditável. Na época nós estávamos com uma seca monstruosa no Ceará, faltando água em muitas cidades, inclusive em Fortaleza. E o João Dória anunciou que devia organizar um programa de turismo para os turistas virem conhecer os flagelados e a seca do Nordeste. Eu fiquei tão indignado que eu mandei uma bala grande nele. E aí foi o mundo todo. E o Sarney demitiu ele. Aí roda o tempo, ele vira milionário, riquíssimo. Da onde? Tem um comércio? Não tem comércio nenhum. Não, é do industrial, também nunca produziu. Não aceitou na loteria? Da loteria também não. Ficou rico, sabe como? Fazendo lobby com dinheiro público, juntando empresário e político do PSDB. Também tenho eu todos os documentos. Mas é do ramo, foi eleito prefeito, foi eleito governador, faz um governo muito ruim em São Paulo, mas tá aí. Você está me perguntando do Luciano Huck. Vamos lá, o Luciano é meu amigo há muito tempo. Ele nunca precisou apagar as fotos dele comigo, porque ele apaga a foto dele com o Joel Batista da JBS, apaga as fotos. Enfim, comigo ele não vai precisar apagar a foto nunca, mas ele é um playboy, cara. Ele é um playboy do Rio de Janeiro, um apresentador de televisão, simpático, etc. Pega R$1 milhão de um patrocinador da Magalu, aí pega 100 mil e dá para um pobre, não necessariamente dando, faz uma humilhação do cara na televisão e no fim dá 100 mil reais se o cabo acertar lá as perguntas, umas coisas e tal, e bota 900 mil no bolso. Riquíssimo.
Riquíssimo, riquíssimo. E assim, nunca deu dia de serviço, tá sempre, olha, votou no Bolsonaro, votou no Aécio, apoiou tudo de ruim e atrasado que existe nesse país, porque ele é do lado de lá. Aí agora quer ter como primeira experiência assim, tô cansei de ser apresentador, quero um brinquedo novo. Quero ser presidente do Brasil. Tudo bem, vamos lá, quem decide é o povo, mas a minha opinião que você está pedindo é essa. O Moro é um malandrão. Você imagina um juiz que apita uma partida de futebol. Ali pegou mal, mal. O juiz apita uma partida de futebol e chama, no intervalo, chama o jogador do Ceará e diz assim, cai na área que eu vou marcar o pênalti. Acaba o futebol, não é? Foi o que ele fez. Independentemente das maluquices que o Lula andou fazendo, ele condena o Lula, tira os direitos políticos do Lula, bota o Lula na cadeia e depois vai ser ministro do cara que ganhou a eleição porque ele fez isso com o Lula. Pegou mal. Isso é uma imundície, sabe? Isso é um malandro. E aí vira o campeão do combate à corrupção, chega lá e qual foi o serviço do Moro do combate à corrupção? Passar pano e acobertar a ladroeira do Bolsonaro. Por exemplo, o COAF, que descobriu a putaria, desculpa aí vocês, descobriu a esculhambação dos filhos da mulher do Bolsonaro, porra. A mulher do Bolsonaro recebeu 89 mil reais desse Queiroz, que foi preso, mas é ladrão, mas ladrão pra valer, ligado às milícias do Rio de Janeiro. E onde estava o senhor Sérgio Moro? Acobertando. Aí depois, para mostrar que não tem caráter nenhum, sai do governo e mostra gravações de conversa dele com o presidente da República. Espera aí um pouquinho. O Bolsonaro, como eu acabei de dizer, eu tenho por ele um desprezo monstruoso. Mas um ministro, um auxiliar, que conversa com o chefe, com o presidente da República, assuntos republicanos ou não, em confiança, sair e entregar para a imprensa a conversa dele com o presidente, mostra só que ele é isso, um malandrão, um mau caráter. Não é? E não tem legitimidade nenhuma. Qual é a experiência? Tu acha que, se a gente falar do Rio Acaraú, ele sabe que isso é lá na Amazônia ou não? Ele não tem a menor ideia do que é o Brasil. E pronto, estagiário, nunca foi nada, presidente do Brasil, na lambança, corrupto, fisiológico, vendeu a toga por um cargo vitalício, trai o presidente da República e agora é candidato a presidente do Brasil. Tudo bem, quem manda é o povo, mas eu vou lutar no limite das minhas forças, e como eu não tenho um rabo de palha, ninguém pega na minha munheca, eu vou contar a história do Brasil para todo mundo saber. Ô Ciro, bem rapidinho, nosso tempo já tá indo. Tô às suas ordens.